Olá, você! Nós vamos falar hoje sobre ansiedade e como isso pode afetar as suas relações amorosas, afetivas, suas relações sociais. Se esse assunto te interessa, continue aqui comigo. Bom, primeiro eu queria pedir a vocês, né, como sempre, para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu gostei e me seguirem no Instagram, porque inclusive esse vídeo que eu trouxe para vocês foi resultado de uma caixa de perguntas que eu deixei lá sobre a ansiedade e o impacto disso nas relações. Então eu separei algumas perguntas e trouxe aqui para gravar esse vídeo para vocês. Então lá eu estou sempre colocando muitas coisas sobre ansiedade, vai ter live logo né, daqui a pouco tempo e também grupos. Então lá vocês vão ter as notícias todas, né, dia após dia. Então vamos lá. Nós sabemos, gente, que não é muito fácil conviver com uma pessoa ansiosa, né? Sim, a pessoa ansiosa, ela tende a ser uma pessoa muito preocupada, uma pessoa muito controladora, até porque ela se controla muito e tende muito a controlar o outro. Ela projeta no outro todos os seus medos, todas as inseguranças, todos os seus e se's, todos os seus porquês. Então, isso para o outro ou para outra pessoa acaba ficando muito difícil. E eu digo isso tanto para qualquer tipo de relacionamento. E eu não quero dizer que um relacionamento pode ser afetado somente por causa da pessoa que é ansiosa. É claro que a falta de compreensão da outra pessoa, a falta de acolhimento da outra pessoa pode também afetar isso, porque vai deixando a pessoa mais ansiosa ainda, com mais dificuldade ainda, e aí vira um círculo, né? Que a gente não sabe quem começa e quem termina. A ideia e o ideal é que as pessoas se conheçam e que elas possam trazer o melhor para as relações, porque existe uma pessoa aqui com todas as suas dificuldades, a outra aqui, e o que elas podem contribuir por uma relação. Então, conviver, então vamos aqui pegar, né, fazer um recorte aqui de uma pessoa que é ansiosa convivendo com outra pessoa. Então, essa pessoa que é ansiosa, ela acaba realmente controlando e muita gente, dependendo do grau de ansiedade, ela acaba sufocando a outra pessoa. Viram pessoas muito ciumentas, muito possessivas, muito controladoras e não há relação que aguente, que dure, né? Ou que pelo menos seja uma relação leve, uma relação tranquila. Quando é no trabalho, quando é nas relações sociais, a gente acaba usando o filtro social, né? Que é aquilo representando um papel social, porque você pode perder amigos, você pode perder seu emprego, e muitas vezes a pessoa vai com um pouco mais de calma, com um pouco mais de tranquilidade, ela consegue respirar e às vezes ela consegue não explodir. Mas, como ela se esforça muito para não fazer isso no social, ela acaba levando tudo isso para as relações mais próximas. E aí quem fica afetado são os filhos, é a mulher, é o marido, ou as pessoas, pai, mãe, as pessoas que estão mais próximas, né? Sim, a gente não vai dizer que é só a mulher que é ansiosa, ou só o homem que é ansioso, isso é qualquer pessoa. Bom, então quando você projeta isso para dentro da sua casa, isso dia após dia vai dificultando muito e vai começando a minar a relação, aquela questão de ser uma coisa gostosa do dia a dia, porque, né, já tem todos os desafios do dia a dia. E se você ainda tem uma pessoa que faz a relação ficar pesada, quem é que suporta uma coisa dessa? Você acaba passando a sua ansiedade para outra pessoa também. Quantas vezes a gente vê mães muito preocupadas e muito ansiosas que acabam passando isso para os filhos também? E outra coisa, você, por exemplo, acorda a 1000 por hora ou está a 1000 por hora, esquece de levar em consideração que o outro não está no mesmo processo que você, como dizem os jovens, não estão na mesma vibe que você, né? Às vezes a pessoa é mais tranquila, mais calma e você tá ali a 1000 por hora, acelerando essa pessoa, e a pessoa não quer isso, a pessoa quer ficar na dela. Ou às vezes tem a pessoa, o ansioso, que está ali passando mal, não está bem, e o outro não entende, não ajuda, não se esforça. Então, gente, entender o processo de cada um é importantíssimo. E se vocês não conseguem fazer isso sozinho, que vocês busquem ajuda, que seja ajuda individual, cada um, ou que seja uma terapia de casal, para que vocês possam trabalhar as dificuldades.
Agora vamos começar realmente as perguntas. Então, a primeira pergunta que trouxe foi a pergunta em relação se o ciúme tem a ver com a ansiedade. Bom, já falei várias vezes e falei hoje também sobre a questão do controle. Então, vocês já podem pensar, se você estiver aqui me assistindo, for ansioso, ansiosa e não for uma pessoa ciumenta, não for uma pessoa controladora, coloca aqui nos comentários para mim, para eu poder saber, porque isso é uma exceção. Não é que não aconteça, mas é uma exceção. As pessoas mais ansiosas, elas realmente são mais controladoras e são mais ciumentas. E esse ciúme é um ciúme do dia, pode ser o ciúme do dia a dia, como pode ser aquele ciúme de posse, que vira um ciúme patológico, né? Que aí eu emendo numa outra pergunta que foi colocada lá, numa outra observação, de uma pessoa que disse que fazia da vida do casal um inferno, porque ela é uma pessoa muito ansiosa e ela sufocou o namorado dela até que ele não aguentou mais e saiu. Então, imagina você vigiar o celular da outra pessoa o tempo todo. Querer saber onde a pessoa vai, onde ela está, com quem ela esteve, tudo você já acha que, e se trair, e se tiver com outra pessoa, quem aguenta uma coisa dessa? Eu acho que a própria pessoa não aguenta isso, porque é uma insegurança muito grande dela. Isso tem a ver com autoestima, não só com ansiedade, mas tem a ver com autoestima, com a própria insegurança mesmo, igual eu falei, assim, de não se gostar, sabe? De não se perceber. E aqui eu estou dizendo, não é de um ciúmes que o outro ou a outra estão te dando motivo para isso. Eu estou dizendo daquele ciúme, que é aquele ciúme de você achar que a qualquer momento você pode ser traída. E aí vem aqueles pensamentos sabotadores, aquela crença toda que se tem em relação à traição, a homem não prestar mesmo, a mulher ser isso, o homem aquilo. Os ciúmes pode sim ter a ver com a ansiedade, apesar de não ser somente por causa de ansiedade. Mas a pessoa ansiosa tem uma probabilidade muito grande de ser uma pessoa ciumenta. E se você é essa pessoa, igual escreveram lá, que controla tudo o tempo todo, cuidado, você vai projetar tudo isso no outro e vai acabar perdendo essa relação ou fazer dessa relação um verdadeiro inferno. E se você não se cuidar, isso vai passando de relação por relação. E quem é que aguenta isso? Nem você aguenta e nem o outro aguenta. Não é verdade? Comenta aqui embaixo se você conhece relacionamentos desse tipo ou se já passou por esse relacionamento alguma vez. Bom, e aí, uma outra questão foi colocada que uma pessoa diz que o casamento dela tá por um fio e que ela sabe que muito disso é em relação à própria ansiedade, que ela já buscou ajuda de outra vez, já tomou remédio e que isso não está resolvendo. Bom, aí eu volto lá na questão de remédio, talvez não resolva isso. Alguns ajudam, mas às vezes é muito importante tomar a medicação, mas fazer a terapia junto, porque o que vai ampliar a sua consciência para as suas próprias questões, para as suas próprias dificuldades, para que tipo de relação, em que tipo de relação você está, é a terapia, não é a medicação. A medicação pode te ajudar a explodir menos, mas a medicação não vai mudar o seu comportamento, né? Não vai mudar as suas crenças, não vai trabalhar seus pensamentos negativos, não vai mudar o seu jeito de perceber o mundo, de perceber as relações. Não tem como, não existe essa mágica. Se fosse assim, estava muito fácil, mas não tem. Se você não se coloca a trabalho numa terapia, como eu disse, pode ser terapia individual ou pode ser terapia de casal, para poder se ajudar e ajudar a sua relação, não vai fluir, não vai acontecer, vai ser uma relação ruim, em que daqui a pouco está cada um para um canto, ou concentrado muito mais nos filhos e muito menos na relação, e a relação pode acabar um dia porque você não investiu na sua própria saúde emocional, na sua própria saúde mental. E a outra foi, e se os dois forem ansiosos? Bom, gente, olha, se já é difícil um ansioso, imagina dois. O que vai acontecer é um pé de guerra, né? Um dando, né? Batendo um de frente com o outro. Nesse caso, mais ainda buscar ajuda, porque eu não quero dizer que uma pessoa que é ansiosa tem só que relacionar com uma pessoa calma. Não é isso. Duas pessoas mais ansiosas ou com transtorno de ansiedade podem estar juntos? Podem ter um relacionamento? Pode. Agora, que tipo de relacionamento? Como vai ser esse relacionamento, né? Assim, é uma ansiedade
pontual, é uma ansiedade só porque você está atravessando uma fase difícil, isso é mais fácil de lidar. Agora, se é um transtorno de ansiedade, se os dois têm um transtorno de ansiedade, só com tratamento, porque aí realmente é um pé de guerra 24 horas por dia e ninguém dá conta disso e a ansiedade com isso só aumenta. A outra pergunta foi: como eu faço para não explodir? Bom, o que acontece? Depende do que é a explosão, né? Existe um transtorno que chama transtorno explosivo intermitente, que é quando a pessoa estoura por qualquer coisa. O estouro é totalmente fora de noção. A coisa é desse tamanho e a pessoa estoura o tempo todo, e isso vai acontecendo, que a gente chama intermitente, porque de tempos em tempos isso vai acontecendo. Esse tipo de controle, ele é muito mais difícil fazer somente com respiração, com controle de pensamento. Precisa realmente de uma medicação, e às vezes de uma medicação pesada e às vezes até para sempre. E aliado ao processo terapêutico para a pessoa entender como que isso está afetando a outra pessoa e o que ela pode fazer para poder melhorar a própria condição e lidar um pouco melhor com essas explosões. Então, quando não é uma questão tão drástica dessa forma, parar um pouco, respirar, pensar, sabe? Se o que você vai dizer para o outro vai dizer aquilo que você realmente quer, vai transmitir o seu pensamento, sabe? Se afasta um pouco, se você não conseguir fazer isso na hora, espera um pouco, respira, depois volta, dá a resposta para a pessoa. Não fique tentando travar um diálogo quando você está muito inflamado, né? Quando você está muito agitado, porque isso vai acabar dando discussão e depois você vai acabar se arrependendo. Porque uma vez que você fala, depois você ficar o tempo inteiro pedindo desculpa, você cai no descrédito. Ninguém aguenta aquela pessoa que vem, fala o que quer falar, do jeito que quer falar, e depois finge que como se nada tivesse acontecido e chega todo bonzinho, toda bonzinha, toda boazinha, e pedindo desculpas. Ninguém aguenta isso por muito tempo, gente. Então, né? Calma, analisa, vê o que está acontecendo com você, por que dessas crises, por que desse descontrole, para você poder não afetar todo mundo que está à sua volta. Outra coisa que me falaram é o seguinte: quando você está muito ansiosa, muito ansioso, a pessoa fica o tempo todo te perguntando, né, quem está do seu lado, o que você tem? Fica calma, respira, né, calma, vai passar. A pessoa vai ficando cada vez mais ansiosa. Pode ser que fique mesmo, porque o que acontece? Lembra do controle? Uma pessoa que faz isso com uma pessoa que é controladora, ela está sendo controlada, querendo controlar a sua ansiedade, querendo controlar a sua respiração. Controle com controle não bate, não funciona. Essa pessoa vai se sentir mais ansiosa, porque ela vai se sentir pressionada, pouco acolhida e mais pressionada. Se você é uma pessoa que é ansiosa e sente isso, diz para a pessoa: não, eu vou ficar bem, eu vou ficar bem, e sai de perto. Se você é uma pessoa que convive com outra ansiosa, tente não ficar o tempo todo controlando aquela pessoa. Deixa a pessoa quieta na dela, a hora que ela ficar melhor, você chega para poder estar com ela. Não bata de frente, não fique sufocando, senão essa pessoa vai ficando cada vez mais ansiosa e isso pode piorar bastante. E aí me perguntaram se tem algum remédio natural e que funcione. Bom, depende do grau de ansiedade, depende de que medicamento é esse. Eu sou psicóloga, eu não passo medicamento para ninguém, né? Assim, nem natural. Não é a minha linha de abordagem. Às vezes a gente fala de uma coisa ou outra, mas eu sempre peço: checa com o seu médico, veja o que é. A não ser um paciente que já está comigo há mais tempo e eu possa ver que uma coisa ou outra pode ajudar. Mas procure sempre o seu médico. Converse com o seu terapeuta, converse com o seu médico, para vocês chegarem num acordo da conduta melhor. Tem remédios naturais que podem ajudar? Sim, pode. Mas uma ansiedade muito maior? Não, porque tem gente que às vezes toma remédio para melhorar uma ansiedade à noite e às vezes a pessoa tá com problema o dia inteiro. Não adianta tomar só aquilo à noite. Às vezes a pessoa tem que tomar de manhã para começar a desacelerar durante todo o dia, para conseguir dormir à noite, para ter uma desaceleração mental à noite e não ficar tomando só à noite para ficar só induzindo sono. Isso nem no natural, isso é bom, porque acaba prejudicando o seu sono, você acorda no outro dia mais cansada, mais estressada, mais ansiosa. Então, cuidado com essa questão de medicação, mesmo que seja natural. Sempre converse com seu médico. Bom, gente, para resumir isso aqui, a ansiedade impacta a relação e a pessoa é impactada por aquilo que às vezes ela mesma causa na relação.
Se você está atravessando isso nos seus relacionamentos, seja sociais, seja de família, seja amoroso, cuidado, busque ajuda. Isso não é uma coisa legal. Quando eu falo cuidado, é porque a gente quer levar uma vida mais leve, né? A gente quer levar uma vida mais tranquila, né? Já passamos por tantas dificuldades, a ansiedade tem controle. Não vou nem dizer de cura, mas ela tem controle. Você pode ficar muito mais calmo, né? Você não precisa ficar acelerado o tempo todo, sufocando outra pessoa e se sufocando com isso. Busque ajuda. Tem tantas coisas na internet mesmo de meditação, de autocontrole, que pode te dar um relaxamento. Atividade física, que é muito legal para a produção de hormônios que vão baixar um pouco o nível de ansiedade, sabe? Mas se cuide, não fique totalmente pilhado e passando isso para frente, porque não tem relação que dê conta e que aguente, tá bom? Deixa aqui seus comentários, me siga nas redes sociais, curta esse vídeo se você gostou e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um abraço grande, tchau!